Hoje estamos aqui com o programa Em Ação, mais um programa em ação da TV Comunitária de Araraquara, a TV Circulando. E esse programa que já é retransmitido para TVs comunitárias de todo o estado de São Paulo. Mais de 40 TVs comunitárias de todo o estado que hoje retransmitem o programa Em Ação e mais 2 TVs comunitárias da Bahia. Hoje o nosso programa é um programa muito especial, que nós vamos tratar aqui de um tema que é um tema importante para a comunidade de Araraquara, é um tema importante para a comunidade do estado de São Paulo, é um tema importante para toda a comunidade brasileira. Nós vamos falar sobre a influência da imigração japonesa na formação da nossa cultura, dos nossos valores, na formação da identidade do povo brasileiro. O povo brasileiro que é um povo formado por imigrantes. Imigrantes no período da colonização, os imigrantes portugueses, os imigrantes forçosamente imigrados para o Brasil, a comunidade africana e diversas nações que vieram principalmente nos períodos das grandes depressões econômicas, nos períodos dos grandes conflitos mundiais, a imigração italiana, alemã, e principalmente aqui na nossa região, junto com a imigração italiana, a imigração japonesa para muitas regiões do estado de São Paulo e também para muitas regiões do Brasil. Para nós estarmos falando da importância cultural, não só econômica, mas principalmente cultural da imigração japonesa no Brasil, nós estamos aqui com 2 convidados, e uma convidada, pessoas extremamente importantes, pessoas especiais da nossa sociedade. Nós estamos aqui com o Yuri Nakano, que é presidente da NIPO. Nós estamos aqui também com a Leiko Hanai, que é uma intelectual que fez história na Unesp de Araraquara e que hoje é quem tem uma atuação muito forte, principalmente na NIPO, sobre as questões culturais, tem uma preocupação especial de se manter as raízes da comunidade japonesa na nossa cidade. E claro, Nelson Kuryoshi, que é hoje o presidente da Associação Okinawa, já que boa parte dos imigrantes japoneses que chegaram aqui na nossa região vieram da ilha de Okinawa. E o Nelson, que foi presidente da NIPO também. Eu quero agradecer muito a presença dos 3 e começar com você, Leiko, primeiro te agradecer muito a tua participação aqui e que você fale um pouco, como que, só fazer um parênteses aqui, eu tive essa semana na NIPO, participando de algumas atividades e até conversava bastante com a Leiko e com o Yuri e com o Mauro sobre a importância da manutenção das raízes culturais da comunidade japonesa, dos imigrantes, manterem a sua memória por meio das atividades culturais. E a Leiko, essa mulher culta, extremamente preocupada com a cultura japonesa, fez ali algumas manifestações que eu achei extremamente importante. Leiko, é difícil manter a tradição, a cultura da comunidade japonesa de geração para geração? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer essas palavras elogiosas que você teceu sobre minha pessoa. Não sou tão culta assim, não sou nem tanto importante assim na nossa comunidade japonesa, mas eu voltei a vir para a comunidade japonesa depois de aposentada. E foi em função do convite do Tatsuko Sakima e depois exerci também a função de diretora cultural com o Nelson Kuryoshi e agora com o Yuri Nakano. E você me fez a pergunta se é difícil de manter a nossa cultura. Eu acho que agora está se tornando um pouco mais difícil, porque os velhos estão indo embora e os jovens já estão partindo para outras cidades em busca de profissões. Então, nós temos sempre uma preocupação maior de manter essa tradição com menos pessoas.
Agora, a gente tenta, com a diretoria, sempre procurar alguma coisa que traga o pessoal para a nossa comunidade. E recentemente nós conseguimos trazer o taiko para a Nipo, e nós estamos sim com uma leva de jovens querendo aprender essa arte, né, japonesa, e também incrementando as outras atividades que a gente tem normalmente no nosso clube. Falar com o Yuri e agradecer muito a presença do Yuri, que é o presidente da Nipo aqui em Araraquara, esse jovem empresário, exitoso empresário da nossa cidade, e que hoje preside a Nipo e tem feito um trabalho reconhecido por toda a comunidade. E a Nipo, eu falo isso sem nenhuma preocupação, olhando um pouco a organização da comunidade de Araraquara, nós temos, por exemplo, o Círculo Italiano, algumas entidades, instituições que se preocupam em manter a memória da imigração, os laços culturais, mas nenhuma instituição tem a força que a Nipo tem. O que faz, Yuri, a Nipo ser tão diferente em termos de organização, de manutenção das raízes da cultura da comunidade? Boa noite, Edinho. É sempre um prazer estar aqui conversando com você, né? A respeito da cultura japonesa, da associação da Nipo, ela difere um pouco das outras associações, justamente por causa das tradições que foram passadas, dos valores que vieram desde quando começou a se formar, quando os primeiros imigrantes vieram e se formou a Nipo. Todo mundo tinha que estar presente, tinha que ter algum lazer, alguma coisa para estar. Em que ano que a Nipo é fundada, Yuri? Ela foi logo no começo? 54 anos, sim. E nós estamos com mais de um século de imigração japonesa no Brasil. Com mais de um século, a Nipo já tem 58 anos aí. E o que acontece? Com a necessidade de ter um espaço onde os imigrantes pudessem se comunicar, manter essa tradição, essa cultura toda, foi formado a associação. E dentro da associação, os valores que os antepassados passaram, que vai passando de geração para geração, que seria o companheirismo, a valorização dos antepassados, valorização da cultura, isso faz com que os que vão passando agreguem todos esses valores e a gente consegue manter o clube, né? Através dos eventos. Quando a gente vai fazer algum tipo de evento, a gente sente que toda a colônia se une, todo mundo vem, ajuda a fazer o evento. Então, é isso que é importante na Nipo, né? E hoje, só para que quem está em casa nos assistindo possa entender, hoje a Nipo tem um estatuto mais flexível, ela já teve um estatuto mais rígido no começo, que só poderiam ser sócios, imigrantes. Hoje não, hoje tem uma certa flexibilidade, né? Os descendentes, evidentemente, estão lá dentro, mas outros que não sejam descendentes da colônia também podem ser sócios hoje. Sim, com o passar do tempo, a integração do clube com a sociedade brasileira, com a sociedade araraquarense, vai abrindo, né? Os japoneses vão começando a casar com brasileiros, e isso vai abrindo as portas da Nipo para também a entrada de outros sócios que não descendentes nipônicos, né? Eu quero falar um pouco,
o meu amigo Nelsinho, eu sempre erro o seu nome, Nelsinho, não sei porquê. Nelsinho Cunioche, eu sempre erro. Eu fui prefeito de Araraquara há 8 anos, eu ia saudar ele nos eventos, eu sempre errava o sobrenome dele. Deve ser algum karma que eu tenho que pagar. Eu acho que você tem que usar o apelido dele. Qual é o apelido? Hein, Leico? Qual é o apelido do Nelsinho? O Xixo. O Xixo. Nelsinho, que é uma figura histórica da nossa cidade, do ponto de vista do trabalho junto à comunidade, uma figura, eu pessoalmente tenho um respeito imenso por ele, e penso que toda a população de Araraquara que trabalhou, que conhece o Nelsinho, tem esse respeito. E o Nelsinho hoje preside a Associação Okinawa. Eu falei um pouco aqui, mas eu não tenho tanta formação assim para falar da Associação Okinawa, que é uma ilha importante do Japão, uma ilha que sofreu também muito com a precariedade, né? E muitos dos imigrantes que vieram para o Brasil vieram de Okinawa. E tem uma cultura diferenciada do restante do Japão, a ilha de Okinawa. É isso, Nelsinho? Muito obrigado pela sua presença. Eu inicialmente gostaria também de agradecer o seu convite para que nós pudéssemos ter essa oportunidade de estar falando um pouquinho da nossa colônia de Araraquara e te dizer que realmente os okinawanos têm uma diferença com relação aos demais japoneses, né? A turma brinca dizendo que o okinawano é como o baiano aqui no Brasil, não é? Como os nordestinos. Como os nordestinos, entendeu? Então, pele um pouco mais escura, né? Também, né? Então, realmente tem uma diferença. Os okinawanos, eles reverenciam muito os antepassados, né? E hoje a gente tem muito dessa cultura enraizada, né? Se divulga muito. O filho mais velho tem o seu oratório na sua residência e assim vai passando de geração em geração para os filhos mais velhos, né? Essa é uma das tradições. E hoje nós lá na Associação Okinawa, nós praticamos e procuramos divulgar e divulgar assim internamente e externamente a prática daquele violãozinho de 3 cordas que nós chamamos de shamisen, né? Então vem um professor de São Paulo mensalmente, a turma se reúne e praticam essa atividade. E também a dança, né? Praticada tanto pelas senhoras como as crianças também, e também praticam o taiko lá na Okinawa. Então, a Okinawa, até uns anos atrás, até o centenário, né, da imigração japonesa, ela não tinha sua sede própria. Por ocasião do centenário, foi inaugurada a nossa sede, que inclusive contou com a presença do excelentíssimo senhor prefeito. Da época, o então prefeito Edinho Silva, que nos honrou muito, que não só participou da solenidade de abertura, como também por ocasião da destinação da área para que o prédio fosse construído. Os okinawanos, no início, eram maioria aqui em Araraquara, né? E como que eles se encontravam? Eles se encontravam no Hotel Lisboa, né? No senhor Arita, né? E os okinawanos eram, na verdade, assim, liderados pelo senhor Kawakami, que era o dono da sorveteria ali da Rua 2, isso. Tradicional sorveteria. É o senhor Kawakami e tal. Ele liderava esse grupo todo. Na ocasião, eu acho que os okinawanos representavam tipo 60%, 65% dos japoneses em Araraquara. 65%? Exatamente. Então, eles fizeram uma mobilização. Aliás, na verdade, eles se encontravam para aquele tradicional Tanamushi, que é um consórcio japonês de dinheiro, né? Cada um dá um pouquinho por mês, tal, e sempre ajudava aquele que mais precisava naquele mês, entendeu? Era uma forma de solidariedade e era um argumento para eles se reunirem. Era uma forma de, perante a família, perante a sociedade, que na ocasião a política era mais ferrenha, né, tal.
Então, aí a associação, os okinauanos resolveram se mobilizar no sentido de montar uma sede. Mas o senhor Arita, que não é okinauano na ocasião, convenceu os okinauanos que o melhor caminho seria abrir um clube que atendesse toda a comunidade nipônica, não só Okinawa. Então foi que em 1954 se criou a Nipo na José Bonifácio. Entendeu? Aí a Okinawa sempre foi um departamento da Nipo. Todas as suas atividades eram feitas em conjunto com a Nipo, certo? Sempre foi junto. Mas o tempo foi passando, depois a Nipo teve a oportunidade de, através do seu Martinho Tsuo, na ocasião, conquistar junto à prefeitura aquela área que hoje tem a sede de campo, né? E terem desenvolvido todo centralizado lá, ó, as suas atividades. A sede da José Bonifácio já ficou um pouquinho fora, precisava barulho, né? Todos os problemas aí, se vendeu a sede, aí a Okinawa também não tinha onde ir. Aí nós ficamos um tempo na antiga fábrica de sabão da família Tsuo, até quando conquistamos o terreno e construímos. Estamos lá hoje. A Okinawa praticamente um ano mais velho então do que a Nipo, rumo aos 60 anos no ano que vem. Nós vamos falar mais dessa história para a gente poder entender essa importância da organização da comunidade japonesa na nossa comunidade, que, repito, nós estamos falando de Araraquara, mas é uma realidade muito semelhante de muitas cidades do estado de São Paulo e muitas cidades brasileiras. E também nós vamos entender um pouco mais essa questão cultural da Okinawa, as tradições, para a gente poder entender também como que se dá, né, esse peso, né, que os Okinawas têm na imigração japonesa. Mas agora nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, né? O tempo aqui passa voando. Eu quero convidar você que está em casa, você que está assistindo todas as TVs comunitárias que retransmitem o nosso programa em ação, para que você participe. Participe por meio do nosso e-mail que está passando aí embaixo. Você pode copiar o endereço e mandar a sua contribuição. Participe também por meio do Twitter, né, das nossas redes sociais. Também o endereço do Twitter está aparecendo aí embaixo. E também a partir de amanhã, quem pegou esse programa já no início, quem perdeu uma parte dele, vai poder assistir o nosso programa na nossa página, né, na página www.adinhosilva.com.br. O programa vai estar sendo exibido a partir de amanhã também na nossa página. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Apoio Cultural. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Passa, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz.
Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa TV Circulando. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Estamos voltando com o nosso Em Ação. Hoje falando de um tema muito importante, que é a herança cultural. Não só a herança econômica nós conhecemos, a importância do dinamismo, da determinação dos imigrantes japoneses na formação da economia do nosso país. Mas também queremos falar hoje, enfocar a questão cultural, como que se dá, né, na formação da identidade do povo brasileiro, qual o peso efetivo, e tem muito peso, o peso da cultura dos nossos irmãos imigrantes japoneses que vieram para o Brasil numa situação de imensa dificuldade e que aqui ajudaram não só a desenvolver o nosso país, mas ajudaram a formar a identidade do nosso povo. Estamos aqui com dois convidados e uma convidada. Estamos com o Yuri Nakano, que é o presidente da Associação Nippo Brasileira de Araraquara, também com o Nelsinho Kuniyoshi, agora eu não errei o nome dele, que é o presidente da Associação Okinawa, Associação Brasileira de Araraquara Okinawa, e também com a Leiko Hanai, nossa querida Leiko, docente da Unesp, né, e que hoje tem um peso muito grande nesse resgate da cultura dos imigrantes japoneses na Nippo de Araraquara. Mas antes de nós voltarmos aqui para o nosso bate-papo, eu quero chamar um VT de uma historiadora que eu não canso de elogiá-la pela qualidade que ela tem, pela sua seriedade, mas também pelo DNA que ela carrega, né? Filha do nosso saudoso Rodolfo Tellaroli, a Teresa Tellaroli, que junto com a Regina Machado escreveram o livro, Regina Martins, desculpa, escreveram o livro do cinquentenário da Associação Nippo de Araraquara. Então vamos chamar o VT da Teresa, que junto com a Regina fizeram o resgate histórico da Nippo de Araraquara. Então, a Araraquara essa região da gente, foi das primeiras do Brasil a receber os imigrantes japoneses, que chegam no Brasil em 1908, e os primeiros registros formais que se tem datam de 1912, 1913, a chegada dos imigrantes para a região, aqui em Motuca, mais especificamente. É lógico que houve, num primeiro momento, uma relação de estranhamento mútuo, porque você tinha uma cultura, uma língua completamente diferente, alfabeto totalmente diferente, coisas que extrapolavam as questões de hábitos, inclusive fisicamente você tinha uma população que se distinguia. Eles vieram, os imigrantes japoneses, eles vieram para atender uma demanda de mão de obra da agricultura. Então eles vieram para a agricultura, mas eles não tinham uma tradição forte na agricultura necessariamente. Ao contrário, você tinha sim uma parcela que estava acostumada com a lida no campo, mas a maior parte era uma população com vinculações urbanas.
você tinha pessoas com formação, médicos, advogados, jornalistas, que vieram para cá para trabalhar na agricultura. Isso por si só já seria uma dificuldade. Ao contrário do que aconteceu na maior parte das cidades, aqui em Araraquara houve um fenômeno de entrosamento que se distingue realmente do resto das cidades que abrigaram a colônia japonesa. A relação de entrosamento foi muito mais rápida do que em outros locais. Você tem comunidades de cidades aqui envoltórias que até hoje enfrentam problemas, não tão graves como já ocorreram antes, mas enfrentam problemas, até problemas de caráter interno da colônia, coisa que não aconteceu aqui em Araraquara. Eu ponho isso muito na conta da maneira como se estruturou a criação da NIPO, da Associação Cultural Nipo Brasileira daqui de Araraquara, que surge na década de 50 e, embora ela já estivesse sendo fomentada desde a década de 40, e apesar dos traumas da guerra, né, e também pelos traumas da guerra, você tem a criação da NIPO e ela agrega a comunidade em torno dela, né, e para dentro dela, mas tem uma política de relacionamento interno que é muito saudável, onde você não tem os grandes choques geracionais dentro da comunidade. Mas eu acho que através dessas relações estabelecidas no interior da comunidade, através da NIPO, já na década de 60, a NIPO ela funcionava ali na Avenida José Bonifácio, que era no centro, praticamente no centro da cidade, e a sede social dela era ali. E eles tinham uma tradição de bailes e eventos que não só serviam para agregar, né, para trazer, para manter a comunidade nipo brasileira dentro da agremiação, mas também acabava trazendo muita gente de fora da comunidade para dentro do clube. Então isso, de alguma forma, representou troca. Tá? Foi inevitável que isso acontecesse. Mas eu acho que a comunidade japonesa, né, ela influencia de diversas formas, mas predominantemente através da instalação do grande evento que é o Tanabata na cidade, e que agrega, né, que congrega muita gente, muitos brasileiros, né, muitos ocidentais que vão para a festa. Você tem também o entrelaçamento através como os imigrantes eles se firmaram como pequenos agricultores. Tem também os pequenos comércios, algumas referências locais que são muito fortes, como por exemplo o Seu Mário, né, da Fuji, e que fica como um padrão de excelência, e eu acho que isso é uma influência dos japoneses, da colônia. É essa referência de que aquilo que eles fazem é sempre muito bem feito, é sinônimo de qualidade. Muito bom o depoimento da Tereza, faz aí uma ilustração histórica, né, da importância da NIPO e como que a comunidade ocupa o seu espaço num cenário de muita dificuldade, até de muito preconceito, mas se firma e tem uma influência muito grande na formação da identidade, da cultura da nossa população. Eu sou um admirador, né, acabo admirando vários exemplos de imigrantes japoneses que vieram para o Brasil, porque nas condições que vieram, né? Talvez de todos os povos que imigraram para o nosso país, claro, os italianos vieram numa situação também de muita dificuldade, mas nenhuma nação certamente sofreu tanto com a imigração e a forma como a imigração se deu como o Japão. Leico, isso tem peso até hoje na formação da identidade dos descendentes dos japoneses? Eu acho que tem, sim, porque até depois eu gostaria de
abrir um parênteses, falar do relato da Tereza, que na verdade eu sou uma pessoa que veio de fora, vim estudar aqui, e a Associação Cultural Nipo-Brasileira na época, na década de 60, na época, posso estar enganada, mas eu acho que era o Mário Takatsui como presidente. Ele abriu as portas para as pessoas que vieram de fora. Então, nós, estudantes da faculdade de farmácia e odontologia na época, fomos incorporados na associação e nós sentimos menos o fato de a gente ter vindo de fora da cidade, de Araraquara. Você veio de onde? Eu vim de Duartina, mas estudei em Bauru e vim fazer a faculdade de farmácia aqui. Então, eu acho que eu fui uma das pessoas mais privilegiadas, porque já no primeiro ano da faculdade, comecei a frequentar, como Tereza disse, os bailes que tinha mesmo, que eram oferecidos na associação ali na José Bonifácio. Mas além dos bailes, a gente ia para lá para jogar um ping-pong, tinha aula de japonês, então a gente se incorporou a essa associação. E ficamos 4 anos, né, com esse privilégio. Agora, é lógico que eu fiquei na faculdade e 25 anos, 28 anos só trabalhando. Então, não tive tempo para me dedicar à Associação Cultural Nipo-Brasileira. Quando me aposentei, é que eu entrei e fui convidada para fazer parte da diretoria. Mas eu já via que sempre havia atividades lá dentro que era mesmo para agregar todo o pessoal em forma de... Era um acolhimento. Era um acolhimento, sempre foi assim. Existia vários departamentos na nossa associação, alguns estão desativados, mas nós tínhamos o departamento de Kodomokai, a Seinenkai, que é dos jovens, Fujinkai, que são das senhoras. Mas eu acho que, como eu saí da faculdade como docente, quando me aposentei, e queria fazer alguma outra coisa, eu fui ser voluntária do Rotary. E aí que eu aprendi a fazer o ponto cruz, etc. Mas eu vi que isso não era bom para o Rotary, era bom para mim, porque só quem faz voluntariado sabe como é gratificante a gente se doar. Então, eu coloquei uma coisa que não era muito comum, que foi a criação da Turma das Laboriosas. Peguei as ideias dos Rotaries e levei para lá e nós formamos a Turma das Laboriosas. Então, que também agrega. Tem uma senhora lá que, quando nós começamos esse trabalho, a pessoa era totalmente dona de casa, a dona Dirce Miyashiro. E ela, no cumprimentar a gente, ela cumprimentava de longe, assim, só dando a mão. Hoje não, ela quer um abraço brasileiro, ela chega abraçando a gente. Então, eu acho que esse outro tipo de atividade que nós estamos fazendo, que é de sexta-feira, agrega pessoas que estão dentro de casa e que não tem atividade profissional fora, mas vai lá para se reunir e tal, né? Então, eu acho que as nossas atividades lá são muito bem acolhidas pela sociedade nipônica, né? E brasileira também. A turma chega para... Faz a integração, né? Acaba sendo um espaço de integração. Nós vamos... Eu vou ter que chamar um outro intervalo, pois eu queria ouvir um pouco também o Nelsinho e o Yuri sobre essa questão da memória, né? Que eu acho que é uma coisa que a comunidade cultua tanto e que nós que somos de tradição
europeia não damos tanto peso a isso, a questão da memória, dos laços. E pegando um pouco o relato da Tereza, eu queria ouvir um pouco tanto o Yuri como o Nelsinho, como que tanto a Associação Okinawa como a NIPO pode trabalhar essa questão da memória, né, para que não se perca a memória da imigração, né, e tudo o que significou a chegada dos japoneses no Brasil. Nós vamos para um minutinho só de intervalo e já voltamos, e queremos que você participe. Participe pelo nosso e-mail, pelo Twitter, participe pelas redes sociais. E repito, amanhã, a partir de amanhã, esse programa estará na nossa página, no www.adinhosilva.com.br. Em um minuto nós já voltamos para continuarmos conversando aqui sobre a importância da comunidade japonesa na formação da identidade do povo brasileiro. Até já. Apoio Cultural. Agora é a sua vez de entrar em cena. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Passa, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. Faça parte da turnê da solidariedade. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos voltando com o nosso Em Ação. Hoje, conversando sobre a importância da comunidade japonesa na formação econômica, cultural, da identidade do povo brasileiro. Nós tivemos agora há pouco um relato aqui da Tereza Telaroli, que é uma historiadora que, junto com a Regina Martins, escreveram um livro recuperando a história da migração japonesa no Brasil, na nossa região, principalmente recuperando a história da Associação Nipo-Brasileira de Araraquara. Nelsinho, é possível, mesmo com as novas gerações, alimentar a memória da imigração para que os mais jovens não percam, né, o registro do que significou a imigração japonesa no Brasil e como que se deu esse processo, um processo de violência, né, porque tirar o povo japonês da sua cultura, do seu lugar, né, das suas raízes e trazer, né, para um país que estava sendo, né, que já vinha de colonização europeia, não foi um processo como a gente acha um processo simples, é um processo doloroso, né? Essa memória é possível de ser mantida? Olha, Edinho, eu acredito que sim, nós temos feito os máximos esforços
no sentido de sempre estar falando para os nossos filhos, netos, né, a respeito das nossas origens, né? Ao reverenciarmos os nossos antepassados, nós estamos sempre falando sobre quem foram nossos avós, como que aconteceu a vinda deles para cá, né? Então, essa tem sido uma forma. E ao praticarem essa nossa cultura também, as crianças que vão lá dançar, eles querem saber o porquê, das razões por que estão dançando, tal. Então, tem sido dessa forma nosso trabalho de preservação dessa cultura e divulgação perante os nossos descendentes. Yuri, você é a segunda geração? Sou a terceira geração. Terceira geração. Um jovem descendente. Você traz ainda a memória dos seus antepassados que migraram? É possível manter um exemplo como o seu, que você preside a Associação Nipo-Brasileira e todo mundo reconhece o seu trabalho. A sua geração, né? A sua geração daqueles que hoje estão na Nipo, você acha que está mantida ainda essa memória ou acaba se perdendo um pouco? Olha, eu enxergo de uma forma um pouco diferente, né? Porque eu sou um pouco de uma terceira geração. Então, eu vejo assim que essas tradições, esse choque cultural que teve no passado, já hoje não existe mais. Então, fica um pouco difícil dos jovens de hoje entenderem o que se passou com nossos pais, nossos avós, quando eles vieram para cá. Eu mesmo já não tenho essa memória tão grande, né? Porque também não tive essas dificuldades que foram vividas. Mas a gente lendo alguns livros, até lançaram um filme muito interessante que chama Corações Sujos, né? Que fala desse período pós-guerra, em que os imigrantes sofreram aqui, né? Está relatado nesse livro que eu li e agora está saindo também. É uma forma da gente também tá resgatando esse sofrimento que teve, esse choque cultural, né? Um choque entre eles mesmo, né? Dentro da colônia. Dentro da colônia. Né? Dentro da colônia e que eles vivenciaram, né? E a Tereza falou do Tanabata e também acho que o Festival Morada do Sol, né? São eventos importantes. O Tanabata, eu acho que é uma demonstração imensa, né, que a comunidade dá para toda a cidade, né, e que hoje eu não consigo ver o calendário da cidade sem o Tanabata e o Festival Morada do Sol, que é uma forma da comunidade participar das festividades do aniversário da cidade, né? O Tanabata hoje é o maior evento que a Nipo promove, né? Que são 2 dias em julho e que hoje a gente atrai um público de aproximadamente 8 a 10 mil pessoas. Realmente é bastante significativo. E o preparo, planejamento para realizar esse evento é a grande dificuldade e vai ficando cada vez mais difícil, justamente porque a gente vai perdendo bastante membro que cooperava, vai ficando mais velho e os jovens acabam não se integrando tanto, né, nesse planejamento para a execução. Mas o que a gente procura tá buscando, chamando esse pessoal de volta para passar todo esse espírito de cooperação para a gente estar realizando o evento. O evento realmente envolve muito tempo de planejamento e muitas pessoas para estarem participando da organização. Nós vamos chamar agora 2 VTs. Primeiro com o Mauro Shinzato, meu amigo Mauro, né, que tem uma participação importante na história da Nipo, nas atividades que a Nipo organiza na sociedade. E também nós vamos chamar um VT com o Mário Fuji, que foi mencionado pela Tereza. O Mário, que vem de uma família tradicional de comerciantes que ajudaram a escrever
a história do próprio comércio de Araraquara. Então vamos primeiro com o Mauro, depois com o Mário. Eu sou filho de imigrante, né? Meu pai é imigrante, veio para o Brasil em 1918. Teve suas passagens em vários locais, mas fixou-se aqui em Araraquara por volta de uns 60 e poucos anos atrás. Ele fixou aqui, a nossa família praticamente hoje estamos aqui em Araraquara. Eu nasci aqui em Araraquara e continuo aqui em Araraquara. Como sempre fui praticante de esporte, na verdade, praticante amador, mas futebol, e gostava de outras atividades também esportivas. E a gente acaba se envolvendo mais na área do esporte, se identificando com a área de esportes. E eu fui diretor de esporte durante, muitos anos, acho que uns 10 anos mais ou menos. Araraquara sempre teve uma participação muito grande dentro da colônia, não só regional, mas do estado de São Paulo, uma participação muito grande nessa área de esportes. Tá? A gente participa de praticamente quase todos os torneios que tem aqui na região nossa, Ribeirão, Monte Alto, Jabuticabal, Rio Preto, Bauru, e teve até um ano que a gente levou o nosso time de futebol salão para disputar um campeonato mundial intercolonial de salão em São Paulo. Aí na época eu era diretor de esportes, eu fui convidado e eu peguei o nosso time de salão e levamos para lá. Não fomos campeões, mas também não fomos tão mal. Ficamos ali na intermediária, por ser a primeira vez, né, a gente disputar um torneio de futebol salão assim, nesse nível, né, até que fomos bem. E nós temos também, em Araraquara, um esporte que é praticado, na maioria, por descendentes nipônicos, mas também bastante brasileiro participa do jogo de gateball, que é um jogo que tem os tacos, as travinhas, são 3 travinhas, um pino central, onde todo jogador tem que passar por essas traves e chegar no pino central. Eu acredito que nós somos bem acolhidos em Araraquara, tanto é que é uma colônia que já tem, nem sei te dizer, já tem uns 80 anos mais ou menos instalado aqui em Araraquara. E é uma colônia razoavelmente grande, pelo tamanho da cidade, nós temos uma quantidade Então é sinal que Araraquara acolheu muito bem a colônia japonesa e contribui até hoje, pela participação nos nossos eventos, que nós fazemos Tanabata, Sukiá, que você vê, a gente faz, é aberto ao público, você vê a presença do povo de Araraquara dentro dos nossos eventos. Isso, quem vai no Tanabata, no nosso Sukiá, percebe claramente que a participação do povo de Araraquara é bastante grande. Em contrapartida, a colônia japonesa, pelo tempo que está aqui também, né, conseguiu até se colocar, né, sem ficar, até se inserir na sociedade araraquarense. Então nós temos aqui em Araraquara vários profissionais de todas as categorias, médicos, dentistas, engenheiros e empresários. Eu vim aqui em Araraquara, mudei em 1958. Vim moleque ainda de calça curta. Aí meu pai abriu foto, né? Aí comecei a ajudar o meu pai e tudo. Aí meu entrosamento com a Nipo aconteceu por volta de 1962. Aí eu já comecei a pegar amizade com o pessoal da colônia, tudo, né? Comecei a frequentar a Nipo. Aí no fim me puseram na diretoria lá. Mas comecei como diretor esportivo, né? Aí eu como diretor esportivo, como era molecão ainda, o negócio estava muito parado, eu comecei a organizar as brincadeiras lá na Nipo. E sou da época que quando surgiu o Jangos, lembra do conjunto Jangos? Foi famoso aqui no interior, tudo. E começamos a fazer as brincadeiras, tudo, e a coisa foi pegando, né?
Aí, uns 2 anos depois, 65, 66, eu fui o presidente da NIPO. Fui o presidente mais jovem que teve na NIPO. Aí nós pegamos o clube, já estava bem no embalo, com as brincadeiras, tudo, e começamos a organizar os bailes. A gente praticamente tinha os destaques do baile na cidade, era a NIPO e o Clube 22 de Agosto, tinha os melhores bailes da cidade. Acabou o meu mandato, fiquei 2 anos de presidente, né? Aí tinha a colaboração o presidente Ítalo, que era do 22 na época, né? Então quando a gente marcava um baile, o 22 não marcava o baile no mesmo dia, né? Então isso ia intercalando, né? Então, a época, o divertimento do pessoal era só baile mesmo, né? Então os bailes lotavam. Depois que eu terminei esse mandato em 66, eu praticamente me afastei um pouco do clube, acho que já está cansado. Aí depois comecei a colaborar com o pessoal outra vez, logo que ganharam o terreno para fazer o clube de campo. Aí o pessoal me chamaram para ver se dava uma força lá, não sei o quê. Aí eu voltei outra vez para lá, mas só fazendo parte da diretoria. Só que essa diretoria nossa só visou mais a construção do clube de campo, né? Nós ficamos 8 anos construindo direto lá. Aí nós construímos a piscina, o vestiário, o barzinho, o playground para criançada, os quiosques, né? Reformamos o campo. Aí a última obra minha foi um salão de festas. Eu só posso dizer que a cidade proporcionou assim, tudo de bom para a colônia japonesa, porque o entrosamento que tivemos com a comunidade japonesa e a brasileira, isso aí ajudou, vamos supor, a entrosar mais o pessoal, né? Principalmente com esses eventos, depois que ficou pronto o clube de campo, que esse evento começou a fazer. Muitas vezes a cultura japonesa, que muitos brasileiros não conheciam, né? Que nem há pouco tempo teve o Tanabata, né? E inclusive o Adinho ajudou muito. Uma vez ele levou o Tanabata lá pro Cear lá, né? Mas lotou aquilo lá, né? Acho que deu umas 8, 10 mil pessoas. Então, são cultura japonesa que muitas vezes o brasileiro não conhecia, né? Então, isso ajudou a popularizar um pouco mais a cultura japonesa aqui em Araraquara. São 2 depoimentos importantes que fazem um resgate histórico, né, da nossa história recente da cidade de Araraquara e do peso da colônia japonesa. Eu quero, para a gente poder comentar um pouco as 2 falas e também, nós estamos já entrando na fase final do nosso programa, eu queria ler que você falasse um pouco, né, tanto a fala do Mário como a do Mauro, fazem um resgate um pouco de como que a NIPO se relaciona com a cidade de Araraquara. A comunidade hoje, é muito difícil a gente não entender que essa integração efetivamente ajuda a construir a identidade da nossa população, né? É fator fundamental entender essa integração. Né? Eu acho que nós somos todos brasileiros. Eu acho que a nossa comunidade japonesa veio para ser brasileira, né? E esse entrosamento entre o oriental e os que estão aqui ocidentais tem que existir, porque o casamento fatalmente vai dar uma miscigenação melhor e dar uns mestiços muito bonitos, não é? Então eu acho que a comida japonesa, a cultura japonesa, eu acho que está muito bem entrosado na sociedade araraquarense e também na sociedade brasileira, né? Nós estamos muito felizes de ter proporcionado isso. Tá certo que existe sempre aquela luta inicial de sofrimentos dos nossos avós, dos nossos pais. A gente, como criança, viu alguns fatos do Shindo Remake, aquela parte do conflito entre os próprios japoneses quanto à derrota ou não do Japão na guerra.
Mas tudo isso daí são coisas passadas e a gente vê que a sociedade japonesa se firmou e somos respeitados e o brasileiro, eu também sou brasileira, não admito que falem que eu sou japonesa. É uma coisa que só engrandece o nosso Brasil, não é? É isso mesmo. Eu acho. Yuri, fala um pouco para nós e o futuro da Nipo. O que está planejado, o que a Nipo está pensando, quais os eventos, aproveitar a oportunidade aqui para a gente divulgar a Nipo um pouco. A Nipo continua fazendo já os tradicionais sukiyakis, né? Que a gente realiza 4 vezes no ano. Dependendo da época, a gente consegue fazer até 5 vezes. Que já tem um público bastante grande, né? Continuamos fazendo o Tanabata, já planejando começar o planejamento para o ano que vem, né? E temos vários eventos internos, A gente tem um Keirokai que é voltado mais para presentear, para relembrar os mais velhos, né? Nessa ocasião a gente presenteia as pessoas que têm mais de 75 anos, buscando com que eles se sintam valorizados, né? E continuamos nas nossas atividades esportivas no dia a dia. Nelsinho, e a Fundação Associação Okinawa? Quais são os planos, os projetos? O que vai acontecer aí com a Associação Okinawa no próximo período? Bom, a Associação Okinawa, eu já estou no final do mandato, né? Devo entregar agora em fevereiro. Já haverá eleição para a próxima diretoria. Um clube já menor do que a Nipo, né? Nós estamos programando um yakisoba para viagem, agora para o dia 23 de setembro, já tradicional também. E o que eu vou relatar agora também serve para os assuntos com relação ao sukiyaki da Nipo. A forma em que nós fazemos o yakisoba na Okinawa e a Nipo faz o sukiyaki mostra para o brasileiro a integração da colônia, porque trabalha lá limpando as verduras e na sexta-feira, na véspera, todas as senhoras vão lá ajudar. As laboriosas, todas as senhoras, vamos dizer, as pessoas de mais idade vão lá ajudar nessa parte. E os cozinheiros são os homens que ficam naquela bancada fazendo o sukiyaki ou o yakisoba. E as crianças é que cuidam do atendimento no salão, para servir. Então, o brasileiro que vai lá, ele fica admirado em ver essa integração. Entendeu? Esse é um exemplo que nós que mostra não só o nosso trabalho, mas é uma tradição da família toda estar unida trabalhando, né? O sukiyaki da Nipo, a gente não falou sobre essa cultura alimentar, né? Que nos propicia através do sukiyaki, do tanabata, do yakisoba, tudo isso, né? Mas por que aconteceu também que ajudou? Nós tivemos que procurar uma alternativa de sobrevivência do clube, né? E então, na ocasião, o presidente, Dr. Tatsuko Sakima, trouxe de Jabuticabal esse exemplo do sukiyaki, que foi, ao longo do tempo, a gente foi aprimorando e tal, é o que é hoje, né? E também nos deu a oportunidade de a gente estar sempre fazendo o evento em prol de uma entidade, a parte social, solidária da Nipo. Então você faz o sukiyaki, dá uma porcentagem para o Rotary Club e tal, entendeu? Então acaba isso ajudando integra, as entidades, integra, né? Então, e leva o público brasileiro para junto de nós. Então, com o Dr. Tatsuko, foi o início desse trabalho todo e foi a alavancagem que nós tivemos, principalmente
a partir de 2000, na gestão de um prefeito aí, que nós abrimos mais a porta do clube para o povo araraquarense, né? O prefeito esteve lá e viu que o Tanabata não podia ficar simplesmente para a colônia. Dentro de um salão de festa. Aí ele fez um desafio, né? Que na ocasião o Mauro, né, foi receptivo e tal, e durante o centenário nós tivemos a oportunidade de ter feito o Tanabata no pavilhão do CEAR, onde levamos essa quantidade enorme de pessoas e divulgamos a colônia, a comida, tudo isso. E hoje a Nipo e a Okinawa estão usufruindo desse benefício, dessa divulgação que foi feita. Hoje o nosso conceito é amplo perante a comunidade araraquarense. E prova disso foi que, quando, por ocasião do centenário, a Câmara Municipal deu o título de reconhecimento público, e nós tivemos uma cerimônia, uma solenidade lá na Nipo, marcante. E a Praça do Centenário, né? E também a Praça do Centenário, o prefeito... E o meu título também. O prefeito, e o seu título. O prefeito instituiu a data da imigração japonesa em Araraquara. A Leiko foi homenageada como cidadã, agora araraquarense. Entendeu? Então, tudo isso somando, a gente começar a ver toda essa nossa trajetória. Guartina que nos perdoe, né? Então, toda essa nossa trajetória que vemos até hoje aqui, olha, está de parabéns o povo araraquarense que nos recebeu, nós que temos que agradecer. E parabéns a vocês, parabéns à comunidade, ao povo de Araraquara, que tem lideranças como vocês, né? Certamente, se nós não tivéssemos lideranças tão esclarecidas e com tanta capacidade de entender o papel da Associação Nipo-Brasileira, da Associação Okinawa, certamente nós não teríamos essa amplitude que tem a cultura e a tradição, né, da colônia japonesa em Araraquara. Eu quero agradecer muito a vocês pela participação. O programa aqui voou o tempo porque o tema é bom e é interessante, e os nossos convidados também são pessoas com muita capacidade de contribuição. Quero agradecer muito a vocês, né, agradecer a você, Leiko, pela sua participação, a Yuri, dar os parabéns pelo trabalho que tem feito, e a você, Nelsinho, que eu tenho também muito respeito e muita admiração, e parabéns pelo trabalho que você tem feito também na Associação Okinawa. Nós estamos encerrando o nosso Em Ação. Nós estaremos na próxima semana nesse mesmo horário. Agradecer à TV Comunitária de Araraquara, que nos abre esse espaço para que a gente possa estar discutindo temas tão importantes como esse hoje, né, o peso e a importância da comunidade japonesa na nossa cultura, na nossa sociedade. São 42 TVs comunitárias no estado de São Paulo retransmitindo esse programa, mais 2 TVs comunitárias na Bahia que também retransmitem o nosso programa. E mais algumas estão vindo por aí. Eu quero agradecer muito ao Valmir, toda a direção da TV Comunitária de Araraquara, a TV Circulando. E a semana que vem estaremos aqui. Mande a sua participação, mande a sua contribuição, participe pelas redes sociais, pelo e-mail, pelo Twitter. E a partir de amanhã, esse programa vai estar na nossa página www.edinhosilva.com.br. Então, quem perdeu, quem não assistiu, ele estará na internet. Muito obrigado e até a próxima semana.